Bom, como a Marina justamente disse, essa questão da carreira está nos ocupando já há alguns meses. Chegou tarde, mas quando chegou, começou a ser um tema muito discutido, que durante os últimos meses nos fez realmente pensar e refletir muito. Eu acho que ela deve ser pensada de duas formas diferentes. De um lado, deve ser pensado o modo como ela foi aprovada e encaminhada por todos os órgãos que quiseram que ela fosse aprovada. E, por outro lado, o mérito. Eu acho que as duas discussões são distintas. Se a gente pensa na maneira como se chegou à aprovação dessa reforma da carreira, a gente pensa na estrutura de poder, a gente pensa no autoritarismo do qual essa reforma é só um elemento. Se nós pensarmos que a primeira vez que nós ouvimos falar dessa reforma da carreira era em novembro do ano passado, e que, na verdade, havia uma comissão que já há muito tempo trabalhava nela, e que, num debate aqui, defendeu que houve 9 audiências públicas para que fosse discutida essa reforma, das quais eu, que me considero ativa na universidade, nunca ouvi falar. Então, eu acho que há algum problema já no encaminhamento da proposta. E aí ela chega em novembro, chega como algo já pronto, chega sem um texto explicativo, como a Adriana justamente disse, como o nosso abaixo-assinado tenta reforçar, e chega como algo que deve ser votado praticamente no dia seguinte, sem deixar nenhum espaço para discussão. E aí entra a questão do mérito. Sem ter tempo para pensar, para entender e para discutir, nós podemos, inclusive, nos enganar na congregação e achar que a reforma poderia ser até algo bom, sem ter pensado o suficiente sobre ela. Então, eu considero que se hoje a congregação votasse de novo, talvez não considerasse que a reforma pode ser aprovada, ou que o voto da Feferete, da Faculdade de Filosofia, no Conselho Universitário devesse ser favorável à aprovação da reforma, mesmo que com as mudanças e com as alterações. Porque em todos esses meses, a nossa capacidade de perceber todos os detalhes que essa reforma implica, todas as dificuldades, quanto à questão das cotas, por exemplo, que no primeiro momento ninguém tinha pensado. Agora isso se virou algo que nós pensamos mais, porque nós começamos a pensar que hoje há no orçamento a sobra orçamentária de que se fala, e daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se não houver mais, como é que vai ser resolvido? E aí houve também a comparação com a questão da progressão horizontal da carreira dos funcionários, que já, pelo que eu sei, acontece por cotas. E aí a questão da competição e da concorrência, que já é um dos problemas da reforma, viraria algo ainda muito mais complicado e realmente mudaria profundamente a nossa vida dentro dessa universidade. E essas questões são questões que nós amadurecemos com uma reflexão que nos foi praticamente, nós fomos privados, nós não tivemos a possibilidade de discutir essas questões antes de ter que emitir um parecer sobre essa reforma. Bom, e quanto à questão da maneira, quanto à questão do autoritarismo, a primeira questão foi em novembro, a proposta que nós deveríamos já avaliar em uma única reunião e para já dizer qual era a nossa posição para que isso já pudesse ser votado. Depois disso, a única concessão que nos foi feita foi uma prorrogação até 31 de janeiro, ou seja, praticamente nada, porque todo mundo sabe que pensar numa discussão profunda de dezembro a 31 de janeiro era praticamente equivalente a dizer não discutam, nós vamos aprovar mesmo assim. Então, isso foi uma segunda, na minha opinião, uma segunda manifestação de autoritarismo. Aí se chega a reunião do Conselho Universitário que põe a reforma em votação e aprova, como todos nós sabemos, com 76 votos, com o número mínimo de votos, com um voto que foi contestado, que a consultoria jurídica disse que não era válido, mas que hoje defende que, mesmo assim, pela segurança jurídica que ninguém entende, deve ser considerado válido. Aí eu me pergunto, se naquela reunião do Conselho Universitário uma criança passasse e apertasse um botão, aí aquele voto seria válido? Eu penso sempre isso, porque se pela segurança jurídica
E qualquer voto, então, naquela reunião deveria ser válido, qualquer voto que tivesse votado, então, deveria ser considerado um voto válido. Bom, aí depois disso ainda tem todas as questões que seguiram, o abaixo-assinado, nosso recurso que não foi aceito e que a reitora decidiu nem apresentar ao Conselho Universitário para que o Conselho Universitário pudesse se posicionar a respeito. E assim, as manifestações de autoritarismo vão se somando e vão deixando absolutamente ilegítima essa reforma. Na minha opinião, e aliás, não só na minha, por sorte também na opinião de um juiz, essa reforma não pode ser considerada válida e ela, a primeira coisa, a única coisa que nós podemos fazer nesse momento é pará-la, parar tudo e começar tudo de novo. A partir dessa discussão, a partir do amadurecimento que nós temos hoje, começar a discutir tudo de novo, começar a refletir se realmente queremos uma reforma ou se estamos bem como estamos. O único problema que nós sentimos, que é o problema da titularidade, permaneceu. Os outros problemas talvez não existam. Nós poderíamos até chegar a essa conclusão, que queremos manter a carreira que nós temos agora, uma carreira simples, é uma carreira clara, uma carreira objetiva, tudo é para o concurso público, não há maneiras outras de se progredir na carreira. Poderíamos chegar a essa conclusão, mas depois de um amplo, verdadeiramente amplo debate, depois de verdadeiramente pensar nas questões que dizem respeito à nossa vida, a vida que nós, eu não só deixo para gerações futuras, mas terei que viver, porque provavelmente ficarei nessa universidade por muito tempo. Então, é na nossa vida, o nosso cotidiano que é afetado por isso, e é importante que nós sejamos consultados de verdade. E que a representatividade seja verdadeira, e quem vota nos lugares onde as decisões são tomadas realmente considere a posição da maioria da faculdade e dos docentes da universidade. É isso. Bom, eu pedi ao professor Modesto para fazer essa pequena ponderação. Nem sei se deveria, na medida em que eu faço parte da comissão. Mas eu vou só tentar expor um pouco as minhas preocupações. A primeira ideia que eu tenho, posso estar enganada, ainda que eu não tenha dito isso é correto, que essa é a segunda plenária desde que eu me tornei professora da faculdade que eu participo, é que uma plenária, ela é, na verdade, uma discussão democrática, no caso aqui, uma discussão democrática entre os professores que estão discutindo a questão da carreira acadêmica, e que a ela não cabe necessariamente dizer isso que encaminhamos para o órgão máximo e que, na verdade, gere a nossa faculdade, que é a nossa congregação. Bom, tanto quanto eu entendo, mas eu posso estar enganada, como eu entendi a plenária, e foi assim que a comissão discutiu, que aqui, quando o professor Modesto achar que é o momento aprazado, depois que todos se manifestaram, que a gente levantasse o conjunto das posições que apareceram nessa plenária e que nós levássemos essas posições à nossa congregação, para que aí sim a nossa congregação debatesse e aí sim, se for possível, que a gente pudesse dali chegar a uma posição consensual após a conversa sobre todas as posições que essa plenária manifestou. Bom, então, portanto, eu posso ter, salvo engano, eu posso ter entendido errado, mas não é levar um indicativo, é expressar o conjunto das posições que estão aqui em debate. E que o órgão, na verdade, que nos representa, até que ele seja reformado, ou se vai ser reformado, até que as suas formas de representação sejam mudadas,
se é que serão mudadas, não sei, é a nossa congregação. Bom, a segunda coisa que me parece importante ponderar, eu concordo com a professora Valéria, é que, vejam bem, a professora Elisabetta até disse que os representantes têm que expressar a posição dessa faculdade, naturalmente, e por causa, eu diria. Está sendo isso, a congregação debateu, tá? Bom, eu, como representante dessa congregação, creio que a professora Sandra, claro que eu não estou querendo falar com ela como a representante mais importante da nossa faculdade, que é a nossa diretora, expressou a posição, nós expressamos a posição da nossa congregação, né? Pelo menos tentamos fazer assim. Se não foi, digamos, segundo todas as vontades, foi o que aquele conjunto, que é o conjunto que nos representa, disse que deveríamos fazer. E eu acho que nós fizemos. Bom, a outra coisa que eu gostaria de dizer é que quando a gente está em órgãos dessa ordem, se vocês me perguntarem, Maria Arminda, você como professora da faculdade, você concorda com a maneira como esse conselho universitário está organizado? Eu digo sem pestanejar, não. Não concordo. Não concordo com a maneira como as coisas acontecem e com as formas de representação que hoje marcam a universidade. Não é que a universidade seja aristocrática, me permitam discordar, professora Marina. Ela tem uma estrutura de carreira mais estamental, mas é mais estamental, mas não é também, porque nós trabalhamos sob decisões, sobretudo na Faculdade de Filosofia, que são colegiadas. Então, por exemplo, eu sou titular, eu não, mesmo nessa condição, eu não tomo nenhuma decisão que não seja colegiada quando dirigi o departamento. E agora que não tem homem, está lá meu querido companheiro que dividiu a chefia comigo, o professor Rui Braga, que acabou de chegar, ele sabe disso, né? Então, essa é a primeira questão. Ela tinha uma estrutura estamental mais forte quando tinha cátedra, né? E que isso foi mudando muito no decorrer das coisas. Mas aí a outra pergunta, essa carreira, estamos satisfeitos com ela? Será que a reforma proposta, ela apareceu assim porque de repente alguém quis reformar? Ou será que ela não já expressava, foi uma tentativa de responder a certos questionamentos? Não respondeu, evidentemente, com a estrutura de poder como essa, nesse tipo de decisão, como em concordância com os questionamentos. Mas seria muito mais, e aí eu posso estar enganada novamente, muito mais, digamos, tranquilo do ponto de vista político, que se mantivesse a carreira do jeito que está. Ela está aí. Estamos nela. É porque isso já tinha alguns questionamentos. Então, a maneira como se respondeu, nós questionamos. Mas aí eu quero voltar, e a última coisa que eu vou falar a respeito agora, sobre a questão da estratégia. Quando a gente está num órgão como o Conselho Universitário, a gente tem duas possibilidades, creio eu. A gente deve sempre expressar as posições, e as posições que a gente representa. Mas aí tem um momento que é preciso votar. E eu tenho a impressão, e eu não sou, nem tenho domínio suficiente desse tipo de coisa para poder dizer que, evidentemente, isso esteja certo, que nós só temos duas possibilidades sempre. Nós podemos dizer, eu repudio em número, gênero e grau. Repudiamos.
Isso é uma posição? Claro que é uma posição. E aí nós também nos recusamos a debater. Então, podemos até fazer outra coisa. Nós vamos talvez fazer uma greve, fazer outra coisa, mas não vamos entrar no debate. Agora, tanto quanto eu percebo, política universitária envolve esse debate, envolve a conversa, que a universidade é isso. Então, para quem está lá representando, e aí a Valéria falou em formas diferenciadas de atuação, a gente tem que pensar o seguinte: o que gostaríamos é isso. Isso é inviável. O que nós somos capazes de conversar? Sobre o quê? E no que concordaríamos? Porque senão os representantes, primeiro, não sabem como agir. Em segundo lugar, aí nós vamos sair do debate. Agora, pode ser que a Faculdade de Filosofia ache bom sempre sair do debate. Eu não tenho posição firmada sobre isso, tendo a achar que não é bom. Que é melhor estar no debate, enfrentar os seus opositores e, a partir do debate, conseguir algo que nunca é o dos nossos sonhos, mas era o que era possível naquele momento. Lembra de novo Max Weber. E eu acho que a congregação tem que tomar uma posição dessa ordem. Quer dizer, não acho que aqui essa plenária seja construção de um indicativo, mas é afirmação de posições diversas, e isso é importante, que a congregação deve debater. Acho que a congregação aí vai tirar algumas posições que seus representantes terão que defender, e a congregação tem que indicar a seus representantes: gostaríamos disso, se não for possível, aceitamos até aquilo. Porque se a reforma desagrada, me desagrada também, a desagrada a todo mundo, mexer é porque já tinha debates anteriormente. Porque senão é melhor deixar as coisas como são. Os dirigentes, quando deixam como são, eles também não se desgastam, entendeu? E tudo se acomoda. Então, talvez seja bom fazer essa reflexão. Por que isso aconteceu? Aqui correspondem que vontades, até as nossas. Como é que desviou? Será que foi porque não entramos no debate? Pode ser que sim, pode ser que não. E é isso. Agora vamos discutir. Me parece que essas discussões formais devem ser um pouco deixadas de lado, certo? Nós temos que nos concentrar. Sim. Mais perto, tá bom. Vou tentar falar lentamente, inclusive, porque sotaque e mais rapidez eu sei que são mais lentamente, tá bom, tudo bem. Se eu puder, 10 segundos consigo falar mais lentamente, a partir do 11º segundo já deslanche, certo? Bom, vamos às questões que foram aqui colocadas. Em primeiro lugar, seria que nós somos totalmente minoritários na rejeição dessa carreira, certo? Dentro da USP. Eu não estaria tão seguro de que nós somos totalmente minoritários. Por que motivo? Porque, conhecendo esta universidade já há algum tempo, eu sei que a maioria do Conselho Universitário se apoia, na verdade, na indiferença da maioria dos membros da comunidade universitária, não no seu consenso ativo. Portanto, há um amplo espaço no Conselho Universitário e muito além do Conselho Universitário para discutirmos, através da questão da carreira, a própria questão da carreira, que é importante porque ela estrutura, certo, as relações de poder dentro da universidade, dentro de cada faculdade, dentro de cada departamento, etc., e através dela toda a universidade. Se nós fizermos uma boa discussão nessa tribuna, a mais importante que temos na atual USP, que é esse Conselho Universitário, o resultado da votação, que provavelmente será desfavorável às propostas que nossos representantes levem, no entanto, será secundário diante da vitória moral obtida, diante do fato de que nós conseguimos fazer uma boa discussão. Aqui poderia falar o professor Leonel, que não está aqui presente, não fazendo a distinção entre legalidade e legitimidade, certo?
e discutimos a questão da legitimidade dentro do Conselho Universitário. Eu já fui algumas vezes, eu fui suplente de representante do Conselho Universitário, participei de algumas discussões e vou lhe confessar com toda a franqueza. Me lembro que participei da discussão sobre cotas, não cotas extras da carreira, senão cotas para alunos, essa coisa toda. Bom, eu fiz uma intervenção, primeiro fiquei, me lembro que acho que era a primeira vez que estava no Conselho, estava um pouco assim, meio encabulado, certo? Depois falei, porque uma coisa que me surpreendeu foi o espetacular despreparo da maioria do Conselho Universitário para discutir o assunto. A maioria das pessoas não sabia do que estavam falando. E era um tema que se discutia se a USP ia ou não adotar o sistema de cotas, se discutia em todos os jornais. E as pessoas não sabiam nem do que falavam. Os exemplos que citavam das federais, dos Estados Unidos, não tinham bem em cabeça. Bom, a discussão sobre a carreira foi suscitada pela FFS. Porque corria numa relativa indiferença, vamos dizer assim, apesar de que já tinha toda uma história. Porque a carreira antiga já tinha sido muito questionada. Eu me lembro de uma vez numa negociação com a reitoria, que o advogado da USP se dirigiu ao reitor dizendo que a USP, ou melhor, as universidades paulistas, era a única instituição do Estado que, no nível dos professores, tinha somente 2 graus na carreira. Doutor e titular. Ou melhor, 2 cargos de carreira. Doutor e titular. E com uma ressalva. Um desses 2 cargos estava submetido a um número clausus, certo? O titular. Era um gargalo. Ou seja, que isso que nós temos é uma carreira sui generis, certo? Com 2 cargos, um deles submetido a uma limitação numérica excessiva. Certo? Bom, e portanto já havia um questionamento, etc., em toda essa carreira há muito tempo, porque os outros graus intermediários não são cargos, são funções, não são cargos, livre docente, etc., etc. Bom. Mas tinha uma vantagem em relação à carreira proposta, certo? Que o documento que leu aqui o colega da IRCB é contundente na crítica a alguns deles, e eu acho que isso é a base de toda uma intervenção no próprio Conselho Universitário, certo? Porque nós já sabemos o que é, certo? Avaliações por bancas não presenciais é um escândalo. E nós já estamos cansados de preencher documentos. Por exemplo, eu me lembro, não é só na USP, em toda parte, eu me lembro, sempre fazia piada, alguma vez tentei, quando solicitaram, me lembro quem na FAPESP, certo? Um projeto. Mandei o projeto, eu tinha que responder um questionário, que disse assim, meu projeto implicava na experimentação com animais vivos, certo? Então eu tinha vontade de responder, tinha que preencher sim, não, eu tinha vontade de responder, não sou economista, certo? Para dar uma resposta um pouco mais criativa, porque evidentemente, certo, toda a coisa estava pensada de um modo tão tecnocrático, certo? E depois avaliações de todo tipo. Eu me lembro no mandato do professor Seri, tivemos que fazer para uma avaliação externa uma espécie de relatório da FFLS. Eu fiz o relatório do departamento do qual era chefe naquele momento, que era o departamento de História. Nosso relatório foi bastante grosso. E o de toda a FFLS, eu acho que eram 3.000. Não entendeu, tudo bem. Nós fizemos uma avaliação externa em certa ocasião, durante o mandato do professor Seri. Para isso tivemos que elaborar um relatório da FFLS. E não me lembro mal, esse relatório tinha em torno de 3.000 páginas, certo? Nós fizemos tudo isso para quê? Para cair com isto? Não tem nenhum sentido. Nós temos argumentos suficientes e conhecimento suficiente para nos opormos a esse projeto de carreira, nos moldes, parecer sigiloso. Certo? Se parecer sigiloso aqui, assim como existem as agências financiadoras. Mas eu vou resgatar uma manifestação pública de um professor com o qual às vezes eu consigo e às vezes não, mas nesse caso eu consigo. O professor Roberto Romano, que dice que debe ser eliminado para ser sigiloso en todas las instancias da pesquisa da universidade, en cualquier parte, da FAPESP e no CNPq inclusive. Certo? Para acabar con o que já se sabe, certo? Que não vou entrar no detalhe, certo? De certas coisas que acontecem en nosotros para ser sigiloso, certo? Mas tudo bem. Temos todo um debate para ser aberto sobre todas essas questões que dizem a essência do que é uma universidade. Na questão, agora, eu não estou querendo impor minha posição, porque sobre o parecer sigiloso, eu sei que aqui deve haver muitas posições divergentes. Agora, a questão é, não merece isto ser discutido seriamente? Essa é a questão. E essa discussão que nós devemos levar aí, através de nossa representante, de nossa diretora, é justamente essa discussão que diz respeito ao atacado. O debate que está posto aqui é, se perdermos um atacado,
como vamos votar no varejo. Perfeito. Estou de acordo que o varejo não é uma discussão a ser deixada de lado. Por outro lado, eu não vejo, porque não há maneira de prever no varejo exatamente que tipo de discussões acerca de cada detalhe vai surgir. E nós não podemos dar um mandato imperativo a nossos representantes para cada detalhe que porventura pintar no varejo. Nós temos que lhes conceder, porque isso é óbvio e é democrático, uma certa autonomia a esse respeito, para que haja dentro de uma diretriz geral. Certo? Mas eu acho que, com relação a esta questão da carreira especificamente, o nosso papel fundamental no Conselho Universitário é de fazermos uma excelente discussão no atacado e de que tipo de concepção, entrando no detalhe, como entrou esse documento que leu o colega, certo? Mas mostrando que esses detalhes estão a serviço de uma determinada concepção da universidade, certo? Que, no meu entendimento, nós estamos encaminhando em direção de um tipo de universidade que recolhe o pior do que está por aí, o pior das federais, o pior dos exemplos estrangeiros, certo? E o pior é como se tivesse juntado tudo o que era pior para reforçar as estruturas tecnocráticas que concluem o autoritarismo a partir de uma concepção de caráter tecnocrático, certo? E tudo isso inquestionado. E levar a esse questionamento e combater sistematicamente o argumento que eu já vi. Filosofia discute, mas não é eficiente, não faz. Certo? Ele não tem que quer dizer, o universo com o qual ele lida é muito grande o número de alunos e professores, mas em termos orçamentários é muito pequeno comparado com Politécnica, Economia, que são pessoas mais práticas, mais diretas, mais concretas, que têm que lidar com hospitais clínicas, fundações e universidades. E nós temos que combater esse argumento de todas as maneiras possíveis, dizendo que isto não é uma fábrica, isto não é uma indústria, isto é uma universidade. Já se perde a noção de que lugar nós estamos aqui, certo? E tudo é posto em função de resolver este tipo de problemas, e a questão do salário, a questão do salário, progressão de dinheiro e tudo mais, que obviamente é uma discussão separada, porque salário é uma coisa, certo? Por outro lado, nós não podemos, se está sobrando dinheiro na USP, mexer no salário da USP, porque nós, até ordem em contrário, estamos atrelados aos sistemas universitários, à isonomia, economia espírita, etc., ou seja, que não existe maneira, e se existisse eu seria contra que se desse um aumento diferenciado, por exemplo, a USP, em relação às que têm o seu orçamento mais comprometido pela folha de pagamento. Certo? Então, portanto, me parece que esta é a discussão que nós temos que fazer, e aí vamos cumprir nosso papel, certo? Vamos cumprir o papel que cabe à Faculdade de Filosofia, dentro do Conselho Universitário, e utilizar o Conselho, vamos perder a votação, francamente, considero secundário. Certo? O importante é que nós levantarmos essa discussão e torná-la o mais ampla possível, certo? E na questão de detalhe, efetivamente, há coisas melhores e há coisas piores. Aqui, se não se discutiu o aluno, diz que vamos nos opor a tudo que aí está. Não, aqui não. Na universidade, cada passo que nos damos aqui dentro é uma opção, pelo menos pior. Sempre. Desde tudo. Desde o momento que você vai dar aula, certo? E que tem que dar aula para 120 alunos e não tem microfone, certo? E você procura um microfone e se não tem um microfone usa um megafone, certo? E qualquer coisa desse tipo, você está sempre procurando soluções dentro de uma situação determinada, mas é uma universidade pública. Eu conheço a realidade das universidades privadas e, por favor, não venha me dizer que isto é uma universidade privada, porque vocês não sabem o que é uma universidade privada. A universidade privada, em geral, aqui é o fim da picada. Nós estamos encaminhando aí já, né, do meio para o final, não sei exatamente da discussão. Eu estava só com uma preocupação, fazer uma proposta de encaminhamento, né? Porque a reunião é chamada para discutir os critérios. Como é que a gente vai agir em relação aos critérios? Né? Vamos simplesmente... Não são os critérios, é para a carreira. Carreira, o tema é carreira. Então passaram errado. Bom, então... Mas de qualquer jeito. Então eu pensei que tinham dado a ênfase na questão dos critérios, como é que vai fazer em relação... Mas também isso, uma coisa não exclui a outra. Então... Se você assume esse documento, você escolhe o critério. Se você não assume o documento... Então o que eu proponho é que a gente desse como encaminhamento, a gente fizesse a inscrição e depois a gente tirasse no último
propostas de encaminhamento. Né? Pode não ser a minha proposta é que se tirasse, se houvesse consenso, o indicativo. Mas pode ser também uma coleta de, concretamente, o que se propõe a partir daqui para a próxima reunião. Eu acho que seria interessante terminar assim, do que simplesmente fechar a discussão e ir no ar, né? Não dar um feedback para a congregação. Então, acho que isso seria interessante. Sobre a questão, só para completar, ainda com a questão dos critérios na cabeça, né? Pensando naquilo, eu propunha duas coisas. Primeiro, que os representantes da congregação a gente fizesse um pouco de política menor também, porque muitas vezes a política menor é feita ali nos conchavos, atrás, dos contatos. Que os representantes, ou não sei, tentassem contactar também outras unidades que têm um pensamento talvez parecido com a gente em certas posições em relação à carreira, em relação aos critérios, para fazer uma sondada, para a gente não ir completamente cego em relação à relação de força. Ninguém sabe como é que vai ser a votação. A gente pode tentar fazer uma sondada. Então seria uma sondada concreta, né? Principalmente com os que pensam mais ou menos parecidos. E sobre a questão dos critérios, a minha posição seria, num primeiro momento, não assumir, não colocar mesmo a questão de somos contra a reforma, mas se ela passar, somos a favor desse critério X. Né? Num primeiro momento, que se reforce o repúdio à reforma, principalmente pelo jeito que ela foi, e por estar embargada na justiça. E que depois, se houver, passa-se reforma e vamos votar a critério de alguma maneira. A minha proposta dependendo da correlação de força, por isso é importante fazer uma sondagem prévia, se for perder de qualquer maneira, marcar uma posição em relação a isso. Ou, se a correlação de força de alguma maneira pudesse ser favorável, porque aqueles que são pelos critérios de bancas, se houver uma correlação de força que pode ser de alguma maneira favorável por alguma conjuntura, aí se pense até que se dê uma autonomia, né, dos representantes para votarem nesse sentido. Mas nunca no primeiro momento.